Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso cenário nacional no que se refere a políticas penais. E teve uma mudança, uma decisão recente do Supremo Tribunal que causou um certo alvoroço no mundo jurídico. Particularmente, mais precisamente, se refere às condenações em segunda instância, que atualmente, segundo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, já é o suficiente para que a pessoa seja obrigada a cumprir a pena no regime que foi estabelecido pelo juiz. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Yuri Félix, que veio aqui mais uma vez para participar com a gente. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, boa noite aos amigos que nos assistem por toda a região e todo o Brasil. E falar do direito penal é sempre algo interessante, sobretudo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que mudou a orientação da Corte, né, uma orientação consolidada desde o ano de 2009, mas que, neste momento, o ministro relator, acompanhado por 6 votos, né, uma totalidade de 7 votos a 4, entendeu pela condenação em segundo grau, em segunda instância, ou seja, as decisões proferidas em tribunais de justiça dos estados, da federação ou tribunais regionais federais já valeriam como uma espécie de trânsito em julgado para efeito de cumprimento de acórdão, de sentença ou acórdão penal condenatório. Então, Yuri, é que assim, como nosso programa não é para advogado, para quem não conhece, o Yuri é respeitadíssimo no mundo jurídico, tem várias obras no assunto, e eu queria que você tentasse colocar para a gente de uma forma, tirando o jurídico. Sim, olha, se o cara foi lá, cometeu um crime, foi para o juiz de primeira instância, foi condenado, explica para a gente começar a tentar levar essa informação de uma maneira mais fácil para o nosso público. Claro, claro. Vamos dar um exemplo. Eu sempre acho importante. O exemplo é sempre muito mais fácil de entender. O indivíduo processado, seja por qualquer crime, ele sofre uma condenação do juiz aqui, do juiz da sua cidade, aqui do juiz do fórum da nossa cidade. O advogado dele, a defesa, entra com um recurso. No caso, seria um recurso de apelação. Tá, ele foi condenado a 10 anos. Sim, condenado a 10 anos. Aí o advogado vai lá e entra com recurso de apelação. Aí recorre para o Tribunal de Justiça, tá, que aí nós temos os processos, como você bem sabe, de competência estadual e de competência federal. Tá. Digamos, ele entrou com um recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do seu estado e os desembargadores, que são 3 juízes mais experientes, os 3 se reuniram, analisaram o processo, aquele processo em grau de recurso, tá, e chegaram à mesma conclusão do juiz lá da sua cidade, do juiz de primeiro grau. Não, realmente ele cometeu o crime, nós entendemos que ele é culpado e nós entendemos em manter a condenação dele em primeiro grau do juiz da cidade que o condenou. Ok. Antes desse entendimento que foi consolidado, enfim, que foi apontado pela Suprema Corte em fevereiro deste ano, mudando a orientação, mudando o entendimento anterior, antes este indivíduo poderia impetrar, ou melhor dizendo, propor outros recursos. Tá. Poderia impetrar um habeas corpus, ou interpor um recurso especial, ou um recurso extraordinário, e poderia manter-se livre. Na compreensão da Suprema Corte, tendo em vista essa condenação em segundo grau, Tribunal de Justiça, este indivíduo poderá ser recolhido à prisão e isto não ofenderá a Constituição, não ofenderá a presunção de inocência, ou que alguns chamam de presunção de não culpabilidade. Certo. Eu prefiro, Daniel, até para agregar um pouco a discussão, eu prefiro falar em estado de inocência, né? Porque o estado, o indivíduo presunção, se presume que ele seja. Sim. Então, as palavras elas têm certo significado. Sim. Então eu prefiro falar estado de inocência. Mas o Supremo Tribunal Federal, como eu bem disse, enfim, mudou a compreensão consolidada desde o ano de 2009, entendendo que agora o indivíduo pode ser preso e isso não ofende a presunção de inocência dele. Tá, então um processo que antigamente, um recurso do Tribunal de Justiça para o Supremo demoraria em média para ser julgado 8 anos. Então agora, se é que chega lá, né? Então agora, em vez desses 8 anos ele esperar em liberdade, ele vai esperar cumprindo a pena. O que acontece, Daniel? A gente tem que deixar claro uma coisa.
É evidente que nós vivemos um momento, sobretudo político, complicado no nosso país, Sim. e isso é um fato notório que nós podemos falar aqui na nossa discussão. E o cidadão comum, assim como todos nós, que trabalha, acorda cedo todos os dias, vai para o seu trabalho, enfim, passa as dificuldades da maioria do cidadão brasileiro, quer justiça. Sim. Quer que aquele cometeu um delito, cometeu um crime, cumpra a pena. E todos nós queremos. Todos nós queremos. Eu costumo dizer, eu sou advogado, advogo na área penal, mas eu quero uma prova bem constituída. Porque se o juiz dá uma decisão em cima de uma prova bem constituída e dá uma decisão correta, mesmo que condenando o indivíduo, ele fez o trabalho bem feito. E é isso que todos nós desejamos, como juristas e como cidadãos. Cidadão. Claro. Mas o que acontece, Daniel? A imensa maioria das pessoas, da clientela do sistema penal, não tem acesso aos recursos nas cortes superiores, nos tribunais superiores. Este indivíduo, o indivíduo que é acusado de um pequeno furto, de um roubo, de um tráfico insignificante, é algo grave? Se não fosse grave, não seria crime. Então, é claro que é grave. Só que esse indivíduo não tem acesso aos tribunais em Brasília, Daniel. Então, é isso que nós temos que desmistificar. Esta decisão do Supremo, ao meu ver, e respeitando o entendimento ao contrário, servirá para as prisões, para as cadeias ficarem cada vez mais superlotadas. E nós teremos um problema que os colegas que nos assistem, que moram perto de um presídio, de um centro de detenção provisória, correrá o risco cada vez mais de ver uma rebelião. Sim. Pois estes indivíduos, como eu disse, a clientela preferencial do sistema penal não tem acesso a esses recursos protelatórios, esses recursos que muitos dirão, mas isso está enrolando a condenação. Vamos desmistificar isso, Daniel. Menos de 3% das pessoas têm acesso a isso, pois é algo que exige trabalho, exige um custo elevado para a contratação de advogados, enfim, a maioria não tem acesso. Yuri, assim, particularmente, tá? Eu sou daquelas pessoas que gostam de ver justiça. Olha, a pessoa foi condenada e tem que realmente cumprir a prisão e não sei o que lá. Mas, na prática, a gente vê tantas injustiças acontecendo, tantas condenações tão insignificantes, praticadas inclusive por juízes de primeira instância, pelo Ministério Público, que às vezes acha que é o rei de tudo. Não estou questionando o Ministério Público, nem a atuação do Ministério Público, mas às vezes é uma força desproporcional. Em situações, a gente lembra, o fato histórico, uma pessoa roubou uma margarina, ou furtou uma margarina e foi presa, ficou não sei quanto tempo em reclusão, até chegar um advogado e rediscutir a questão. Então, assim, eu sou favorável à agilidade da justiça, mas eu sou também favorável ao amplo direito de defesa. Claro. Da mesma forma que a gente recorre para o Tribunal de Justiça, e desculpa, eu não estou criticando o Poder Judiciário, mas para mim, muitas vezes esses julgamentos que acontecem, é aquela velha história, esse aqui, eles não estão analisando a vida, eles não estão analisando uma pessoa em si, eles estão analisando a frieza de um papel. Sem dúvida. E o advogado já age diferente, ele tem o contato com a pessoa, ele avalia, ele ouve, ele discute, e tenta aplicar a lei. Simples assim. Então esse é o meu posicionamento. Particularmente, eu não concordo também com essa decisão do Supremo. Inclusive, existem discussões a respeito da constitucionalidade da interpretação, ou até que o próprio Supremo estaria legislando, violando as atribuições do Congresso Nacional. Como você enxerga essa história? Ao meu ver, podemos dividir a discussão em vários pontos. Eu costumo dizer a seguinte frase, você já me ouviu dizendo isso diversas vezes, Daniel, eu compartilho aqui com os colegas. As palavras, elas têm significado. Se após um acórdão condenatório de um Tribunal de Justiça ou de um Tribunal Regional Federal cabe recurso especial ou recurso extraordinário, e essa é a sistemática recursal hoje, se após isso cabe esses recursos, o recurso ele ocorre no curso de uma ação. Pois, se não ocorresse no curso de uma ação, seria uma ação e não um recurso. Logo, se cabe recurso, aquele momento não é o trânsito em julgado,
pois o artigo 5º, 57 da Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Sim. Isso é algo constitucional, isso não foi criado agora, não foi criado há 10 anos atrás. E você não está inventando nada. Eu não estou inventando nada, isso está escrito lá, Exatamente. O colega pode pesquisar agora. Sim. Além disso, se nós pesquisarmos, se nós olharmos o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil assinou esta convenção, e se ele assinou, Daniel, ele tem compromisso internacional em cumprir com a convenção. Sim. A convenção também presta essa prerrogativa, presta essa determinação de compreender que o indivíduo só é considerado culpado após o trânsito julgado. E quando é o trânsito julgado, Yuri? Quando se esgota todos os recursos. O nome diz recursos. Se não recurso especial, recurso extraordinário, não seriam recursos, e sim ações especiais e ações extraordinárias. Isso que precisa ficar bem claro. Ao meu ver, o Supremo Tribunal Federal não reinterpretou a Constituição, e sim reescreveu a Constituição, o que não é tarefa dele. Legislou de fato, né? Sem a menor, eu não tenho dúvida disso. Eu também não. Tem uma pergunta aqui, que a gente vai para um intervalo, mas tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Então, muitas vezes eu olho a situação como advogado, em outras oportunidades eu olho como advogado. Essa situação, apesar do meu pensamento, é da Vanessa Farias, mas a gente vai passar essa questão depois do intervalo. Apesar de ser advogado, essa questão que ela levanta aqui para a gente já me deixa em dúvida, ou me coloca a refletir outros meios para a gente não cometer injustiça, mas a gente também não privilegiar a impunidade. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para discutir esse assunto. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. O papo aqui tá tão bom que eu nem vi o tempo passar, viu, Yuri? Eu nem vi. E tem uma pergunta aqui da Vanessa Farias. Aliás, voltando, a gente está falando um pouquinho sobre os processos criminais, a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. E o nosso convidado é o Yuri Félix, que já é nosso parceiro aqui. Obrigado. Yuri, tem uma pergunta aqui da Vanessa Farias. A gente discutiu sobre essa questão, se é justo, se não é, se é legal, se não é. A nova reinterpretação é dada pelo Supremo. E a Vanessa Farias, ela pergunta o seguinte: será que a prisão logo na condenação em segunda instância vai agilizar os processos? E essa decisão vale também para os políticos que estão sendo investigados? Eu acredito que ela esteja se referindo à Lava Jato. Sim. A eficiência, nós crescemos no mundo jurídico e na nossa vida vendo que a morosidade da justiça. Os nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos, parentes falavam, mas a justiça é lenta. Então todos nós queremos eficiência, que é um princípio constitucional, inclusive. Então, pensando do ponto de vista da eficiência, nós podemos olhar que, sim, vamos acelerar. Só que o tempo, uma coisa que nós temos que ter consciência, Daniel, e os colegas, até peço para a Vanessa fazer essa reflexão junto com a gente, o tempo do direito é diferente do tempo do relógio. Sim. Nós falamos aqui, estamos debatendo e o tempo está passando muito rápido. O indivíduo que está preso nesse exato momento, com certeza o tempo dele está passando muito mais devagar do que o nosso.
Sim. E o tempo processual para aquele que está sendo processado passa de uma maneira e para o julgador passa de outra. Então, nós temos que analisar o tempo a partir do olhar do observador e daquele que está em determinada situação de espaço-tempo. É isso que nós temos que ter consciência. Então, pensando da perspectiva de eficiência e de aceleração, podemos dizer que sim. Mas nós temos uma tradição constitucional, uma tradição convencional de Convenção Americana de Direitos Humanos que precisa ser respeitada, essa tradição. E essa tradição não pode ficar ao sabor ou ao atropelo de vontades ou de conjunturas políticas. Nós temos que ter consciência disso. Com relação aos políticos, nós entramos numa discussão de foro, do chamado foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, foro especial. Ao meu ver, esta decisão sim vem no bojo de um ambiente político, de um ambiente social, que clama por justiça. Certo. Ao meu ver, a corte sim, o julgador é um cidadão, assim como eu, como você, ele sofre influência da mídia, todos os dias que ele chega na casa dele, os familiares falam com ele, enfim. Ele não é um super-homem, ele é um homem. E ele sofre essa influência. Nesse sentido, essa decisão, ao meu ver, vem na perspectiva de uma forte influência e clamor social do momento. Só que, ao meu ver, nós temos que ter uma concepção de Estado, Daniel. Nós já fizemos esse debate aqui antes, em vários momentos, uma concepção republicana. Nós não podemos fulanizar a coisa. Hoje o fulano está sendo processado e o ciclano foi processado o ano passado, então nós temos que mudar por causa do fulano e do ciclano. Não, nós temos que seguir uma tradição constitucional que respeite do ponto de vista republicano. Isso pode ser utópico, mas nós temos que pensar nessa perspectiva. Então, mas Yuri, vamos entrar nessa história, tá? Foi o que eu falei a princípio. A princípio, eu sou favorável, aliás, eu não sou favorável ao entendimento do Supremo, inclusive entendo que essa decisão é inconstitucional, apesar de ter sido proferida pela Corte Maior, que justamente defende a constitucionalidade brasileira. Mas, por um outro lado, se a gente parar para analisar essa situação política em si, eu vou fazer uma análise da questão penal política. Hoje, atualmente, isso é histórico. A gente vê desde quando o Brasil é Brasil, que a impunidade se fez tão presente que as pessoas acreditam que podem fazer o que quiserem e nada vai acontecer. Justamente pela influência, pelo jeitinho brasileiro e por aí vai. De uma certa forma, agora entrando na própria questão da Lava Jato, o Sérgio Moro, ele tá agindo de uma maneira, não estou entrando no mérito, se está certo ou se está errado, se processualmente agiu certo ou se agiu errado. Mas ele está agindo de uma forma que ele atingiu tantas pessoas e, a princípio, pelo que eu vejo, justamente, ele atingiu tantas pessoas que quem estava cometendo crime ou quem está pensando em cometer crime político, desvio de dinheiro público, está com receio. Hoje as pessoas, acredito eu, que estão com medo de praticar atos de corrupção, com medo da própria Lava Jato. Quantos políticos não estão envolvidos na questão da Odebrecht, das construtoras e por aí vai? Sim. Então, olhando por esse lado, você não acredita que cria um certo receio das pessoas cometerem crimes? Olhando não do papel do advogado, mas do papel de cidadão. Sim, o que acontece, Daniel? Nós temos, isso vem de uma crença do direito penal. Nós acreditamos, em algum momento ou outro da vida, acreditamos sim, que o direito penal ele possa intimidar de alguma maneira, levando ao ponto que o indivíduo não cometa mais determinado delito, ou que deixe de cometer. Nós podemos dar um exemplo concreto, até porque isso é público e notório, mas o ex-ministro, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado na ação penal 470, chamado mensalão. Certo. E não vamos discutir se foi uma condenação justa ou injusta, enfim, outro debate, mas ele foi condenado. Segundo é noticiado, ele continuou cometendo outros delitos, inclusive investigados pela Operação Lava Jato. Logo, a condenação na ação penal 470 não o intimidou ao ponto que ele deixasse de delinquir. Sim. Segundo o que foi noticiado. Então, Daniel, nós temos que acreditar nas instituições, mas nós temos que perder essa crença de que o direito penal vai intimidar as pessoas. Por quê? Justamente por causa disso que você acabou de falar.
que o indivíduo, sobretudo aquele que tem acesso a um recurso do ponto de vista financeiro, que tem acesso a um poder econômico, ele acredita que se ele fizer isso ou aquilo, determinada conduta desviante, ele não será pego. Independente da pena ser 10 anos ou 100 anos, ou da Operação Lava Jato funcionar ou não funcionar, pois ele acredita que ele não será pego. Ao meu ver, Daniel, a nossa única... Aí o colega que nos assiste pode perguntar, mas qual a saída então, Yuri? Ao meu ver, algo que funcionou muito bem no nosso país é a lei seca, por exemplo. Eu tenho a oportunidade hoje de andar o país inteiro. E vários colegas, vamos tomar um chopp, eu vou de táxi porque tem a lei seca. E todos os números apontam que o índice de acidentes, cujo o motivo é embriaguez ao volante, diminuíram. Ou seja, foi a lei que funcionou? Não foi só a lei que funcionou, foi a fiscalização. Se nós tivermos mecanismos de controle, um fortalecimento das corregedorias, dos tribunais de conta, isso sim vai funcionar. Agora, se nós mudarmos a pena, colocarmos uma pena de 20 anos, 100 anos, isso não vai resolver. Não vai mudar. Com relação à pena, até existe um debate sobre modificação para colocar como crime hediondo, os crimes políticos e tal. Sim. Eu particularmente, eu acho que tem que ser muito rigorosa essa fiscalização. No meu ponto de vista, claro que não é o que a gente está entrando, mas no meu ponto de vista, o Tribunal de Contas, apesar de fazer uma boa atuação na fiscalização, eles extrapolam a atribuição deles, mas não é isso que estamos debatendo. Mas talvez o meu pensamento a princípio, a morosidade dá um ar de impunidade. É só essa questão. Yuri, e tem uma pergunta aqui da Tereza Matsudi, do bairro Cerâmica. Primeiro que ela agradece o programa, ótimo programa, parabéns, obrigado Tereza. E ela quer saber o seguinte, com essa decisão, será mais fácil colocar bandido na cadeia? Olha, com esta decisão, e uma coisa que a gente tem que deixar claro, esta foi uma decisão proferida no dia 17 de fevereiro deste ano. É uma decisão que nós do direito chamamos de inter partes. O que significa isso? Uma decisão que envolve somente as partes daquela relação processual. Sim. Não vale para todos, mas é uma decisão que seria uma decisão erga omnes, que vale para todas as pessoas na justiça brasileira. O que isso significa? Que esta decisão valeu para aquele caso, mas ela está sendo usada como um precedente para outras pessoas serem presas por conta de uma decisão em segundo grau. Então esse é um ponto primeiro que a gente tem que deixar claro. Pensando, aquilo que a gente também já conversou, quem é o bandido? Se nós pensarmos que o bandido é a clientela preferencial do sistema penal, é o pobre, é aquele que com baixa escolaridade, que a maioria das pessoas que estão presas hoje, creio que sim. Esse indivíduo, sim, será cada vez mais encarcerado. Mas será que nós vamos resolver o problema da corrupção no nosso país? Não. Prendendo esse indivíduo? Será que nós vamos resolver o problema da educação, da saúde do nosso país? Da segurança? Até mesmo da segurança. Será que nós vamos resolver? Eu entendo que não. Então, ao meu ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal contribuiu ainda mais para um aumento do recrudescimento punitivo, para um aumento de punição e para o aumento da massa carcerária. E também para um aumento da injustiça, né, Yuri? E para um aumento da injustiça. Porque assim, o que as pessoas, a colocação da nossa telespectadora, ela diz o seguinte, vai ser mais fácil colocar o bandido na cadeia. De fato será, mas será mais fácil também colocar o inocente na cadeia. Esse é o maior problema. Então o cara é processado e às vezes ele nem teve um direito de ampla defesa de uma maneira efetiva. Justamente por falta de recurso, de contratar um bom advogado. E aí, de fato, o criminoso vai para a cadeia mesmo de uma maneira mais rápida. Mas o inocente também. É isso que intimida. Eu coloco um exemplo, Daniel, que eu tive esse exemplo em um debate contrapondo um colega muito querido, muito conhecido do direito penal, que ele defende a posição do Supremo, e eu coloquei a seguinte questão. Vamos imaginar um fato. O indivíduo é processado em primeiro grau, o juiz o absolve em primeiro grau. Aí nós tivemos um recurso da acusação, pois no Brasil, se o indivíduo é absolvido em primeiro grau, a acusação
pode recorrer, diferente dos Estados Unidos, que todos dizem que o sistema americano funciona muito bem. Sim. Se o indivíduo é absolvido em primeiro grau, a acusação não pode recorrer. Não pode recorrer. Esse indivíduo fica absolvido. A acusação recorre. Chega no tribunal, a decisão de primeiro grau, a sentença absolutória de primeiro grau, ela é reformada. E os desembargadores, os juízes mais experientes, entendem que esse indivíduo é culpado e condenam ele. Foi uma decisão de segundo grau. Ele pode ser preso. Melhor ainda, esse indivíduo foi condenado por 2-1 no tribunal. Um desembargador entendeu, assim como o juiz lá da sua cidade, que ele é inocente, e 2 o condenaram, entendendo que ele é culpado. Ele pode ser preso. É uma decisão de segundo grau. Sim. Então, ao meu ver, aí fica a dúvida, será que ele é culpado ou será que ele é inocente? Exatamente. O juiz lá entendeu que era inocente. Que ele era inocente. E agora o tribunal reformou a decisão. Isso, e o tribunal que tem menos contato, né? Menos Porque contato. o juiz vai ter contato pessoal com as testemunhas, com o próprio acusado. E o tribunal não, é a frieza do papel. Do papel. Então é isso que nós temos que ter em mente. E esse indivíduo poderá ser preso, sim, numa condenação de segundo grau, mesmo tendo sido absolvido em primeiro grau. Aí eu te pergunto, será que ele é culpado? Será que ele é inocente? É uma dúvida muito razoável. É cruel, uma dúvida cruel, né? Sem a menor dúvida. Yuri, o programa está chegando ao fim aqui, eu não sei o que acontece. Você falou de tempo no começo, quando você vem aqui o tempo voa. Então tem um monte de pergunta aqui que a Camila está me passando, mas infelizmente a gente não consegue perguntar no programa porque foi muito rápido, passou muito rápido. E você tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Claro, claro. Eu quero agradecer a você, Daniel, sempre um prazer, uma alegria e uma honra estar com você. Sei da sua agenda apertada e quero agradecer a audiência dos colegas, dos amigos que nos assistem. Qualquer dúvida, podem mandar para a gente aí pelas redes sociais, e debater o direito penal é sempre muito emocionante. E eu desejo uma ótima semana, uma ótima noite a todos e até a próxima. Obrigado, Yuri. Bom, obrigado a todos que participaram, assistiram o programa Dias Melhores. Lembrando que hoje está sendo o julgamento do impeachment, ou pelo menos por uma comissão, está sendo formalizada a análise do impeachment da presidente Dilma. Bom, que se faça justiça, que seja conduzido da melhor forma possível. O que acontece é que a gente não pode mais ficar como estamos. Um sistema onde as pessoas passam necessidades e um governo realmente deficitário. O programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.